Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho desenvolvido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, trabalho de estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. O livro O Consolador é um livro datado da década de 40, é um livro de perguntas e respostas. São perguntas que foram remetidas à espiritualidade, ao nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, gentilmente, através da psicografia do Chico, responde essas perguntas, perguntas essas que nos trazem mais reflexão sobre assuntos que estão no bojo dos estudos da doutrina espírita. O livro em si, ele é um livro de apoio, é um livro que nos traz recursos de entendimento a assuntos que são trabalhados dentro da codificação espírita. Ou seja, ele é um livro que traz mais luz, mais conhecimento. E nós estamos trabalhando exatamente dentro do capítulo 2.4 desse livro, que trata do tema iluminação. Lembrando que iluminação, uma síntese para definir iluminação, refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a criatura à compreensão mais profunda da vida, do propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Lógico que essa resposta é uma síntese, que define iluminação. A parte de iluminação nesse livro ela foi dividida em subtópicos. E o primeiro subtópico já foi estudado, já está nas gravações anteriores, que trata da necessidade, a necessidade de aquisição de luz, a necessidade de aquisição da iluminação. Atualmente, nós estamos trabalhando num outro tópico, que trata da necessidade da iluminação, o trabalho, ou seja, qual é o trabalho necessário para se ter luz, para se ter iluminação, para se ter esse esclarecimento. Então, essa é a segunda parte, ela está trabalhando com relação ao trabalho. Antes da gente iniciar os nossos trabalhos na tarde de hoje, gostaria de agradecer a vocês pela internet que nos acompanham, que vêm nos acompanhando pela internet e que aqui junto de nós também estão nos acompanhando sempre nesses estudos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, fazendo uma prece aos nossos guias, ao nosso mentor espiritual, ao mentor do nosso grupo, a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, que possa nos inspirar para que na tarde de hoje nós possamos penetrar um pouco mais nos estudos, na compreensão das verdades espirituais, das verdades libertadoras que a doutrina espírita nos apresenta, o Consolador, e todo o seu trabalho de elucidação, de esclarecimento do espírito para a sua elevação, para o seu progresso. E assim, unidos aqui em pensamento, unidos aqui juntos, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje, estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, Leia. A Rosana estava conosco, ela deve ter tido algum problema, daqui a pouco ela deve retornar. E aqui na sala, a Rose e o nosso irmão Edson, que nos acompanham aqui no presencial, para a gente conversar um pouquinho sobre a pergunta 226 do livro O Consolador. Eu vou projetar a pergunta, a gente vai fazer uma leitura rápida dessa pergunta e uma reflexão. E aí, a partir dessa reflexão, a gente vai poder conversar um pouco e trazer um pouco mais de luz nesse entendimento. Pode? Fácil. Só um segundo, gente, que a gente vai desligar o ar, que aqui em São Paulo
Tá um frio danado, tá? Pronto, vamos lá. Share screen. A pergunta de hoje é a pergunta de número 226. Ela está dentro do bojo trabalho, né? Ou seja, o trabalho necessário para aquisição de iluminação, para aquisição de luz. E a pergunta é a seguinte: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal? Eu vou ler novamente a pergunta, porque a pergunta ela é muito importante no nosso entendimento, no nosso trabalho. Então vamos lá. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal de cada um. Ou seja, os guias espirituais, eles vão ativamente estar trabalhando conosco é, no processo em que nós temos que desenvolver e aquisição de luz. Vamos ver as respostas, a resposta que Emmanuel nos traz. Essa colaboração apenas se verifica, como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos, na experiência do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou, então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu, através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. O que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Uma pergunta. O que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico, ou seja, os amigos espirituais não são seres de luz, ou vamos dizer assim, não são anjos que sabem tudo. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros, e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre, trabalhai sempre. Esta é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperamos pelos outros, porque o pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita. Que resposta linda! Que resposta linda, né, gente? Que resposta bem estruturada, é realmente uma resposta que vale a pena a gente refletir mesmo um pouco, né? E eu convite o que eu penso, né? Eu gosto de colocar esse do que eu penso, porque, gente, cada um de nós tem um pensamento e a gente deve que respeitar, né? Porque esses pensamentos, muitas vezes, eles não estão todos no mesmo padrão, no mesmo patamar, mas eles se completam. Principalmente porque alguns já têm mais experiência, alguns já têm mais vivência em determinados assuntos, e essas vivências, essas experiências, elas se completam. Então, em muitas coisas que eu posso até ter muita vivência e muita experiência, em outros eu não tenho absolutamente nada. Então, eu posso falar, eu posso expressar o meu ponto de vista, que é o que eu vou fazer aqui agora. Mas ele, em hipótese nenhuma, é um ponto de vista final. Ele é muito incompleto, muito incompleto. E a gente vai se completando. Por isso, o meu convite, eu vou fazer meu ponto de vista, já que eu li a resposta, eu vou fazer meu ponto de vista,
Mas vamos trazer os nossos pontos de vista, vamos colaborar para que a gente possa construir uma iluminação pessoal, cada um, né, na sua tarefa, né, de aquisição de luz, mas com apoio, com auxílio das pessoas e das suas vivências, das suas experiências. Essa colaboração apenas se verifica no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos na experiência do mundo. Eu fiz o comentário antes mesmo de ler o parágrafo, né? Na verdade, aqui é exatamente aquilo que eu coloquei, né? Eu sou um espírito velho, todos nós somos espíritos velhos. E todos nós temos alguma bagagem de experiência, nós temos ali muita experiência e vivência. Experiência e vivência não são sinônimos, né? Eu posso ter muita experiência de uma coisa, mas aprendi muito pouco com aquilo que eu passei. E às vezes eu tenho pouca experiência, mas tenho muita vivência. Eu tive uma experiência e colhi dessa experiência muita coisa. Eu aprendi muito com isso. Então eu tenho muita vivência disso, né? Vivência e experiência, elas se completam, né? Por isso que nós dizemos normalmente que o espírito nunca retrograda. Porque aquilo que ele definitivamente aprendeu, ele não repete. Mas aquilo que ele ainda falta aprender alguma coisa, ele vai repetir. Então, o processo de não retrogradar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele nasceu numa uma situação que exige mais. Sim, porque ele teve experiências, mas a vivência dele foi pequena, ele aprendeu pouco com aquilo. Então, às vezes ele é obrigado a repetir o mesmo processo, não porque ele voltou para trás, não, mas para que ele possa tirar daquele processo mais vivência, mais aprendizado, trazer mais força no entendimento daquilo pelo qual ele está passando. Essa colaboração, então, dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos, é nesse quesito de experiência no mundo, do que eles já viveram, das experiências pelas quais eles passaram e que são importantes para que a gente possa ter aquelas informações e agir de conformidade com o entendimento de cada um. Aquisição de luz, mais adiante, ele vai falar que é um processo pessoal. Como ele na própria pergunta coloca, né, que essa iluminação é pessoal, uma tarefa pessoal. É algo que você constrói, como o reino de Deus, que é construído no coração e que é uma construção pessoal, intransferível de cada um. Os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra. Ou seja, eles podem, e muitas vezes eles nos trazem, as experiências pelas quais eles passaram e aquilo que eles colheram como resultado. Inclusive resultados esses que muitas vezes são os resultados que eles verificam nos pós-mortem, na erraticidade. Aquilo que eles ali conduziram e aquilo que eles ali no mundo espiritual conseguem, com uma visão mais abrangente, verem os seus próprios resultados. Então, eles podem trazer os seus próprios resultados, mas cabe a cada um o bom senso de analisar esses resultados e a aplicação sobre si próprio, ou então aclarar os ensinos que os homens já receberam através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Ou seja, de tudo aquilo que foi ali apresentado e tudo aquilo que foi vivenciado no Código Moral de Conduta do Ser Humano, que é o próprio Evangelho. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições na Terra. E o que ele quer dizer com isso, né? É que as experiências são de cada um. E cada um vai ter que passar por esses momentos, por essas experiências, porque a finalidade da encarnação é o progresso. A finalidade da encarnação é colocar em prova, ou seja, colocar no laboratório da vida, tudo aquilo que você aprendeu na teoria, no mundo espiritual. A gente pode ter muita teoria, mas o campo de prova, o campo de colocar aquilo em prática, é no relacionamento com os demais espíritos, no relacionamento com as outras pessoas e principalmente na utilização dos meios do mundo para conquistar as luzes espirituais, as luzes verdadeiras, a verdadeira posse que Jesus sempre nos disse, né? Aquilo que você coloca no seu coração, a luz que você vai adquirindo com a prática da caridade, com a prática do amor ao próximo. Afinal de contas, Jesus, no Sermão do Monte,
Ele logo após, né, proclamar as bem-aventuranças, ele chama os discípulos e ali, junto aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama, ou colocar no móbil, ou colocar no alqueire, que são as mesmas coisas. O alqueire é uma lata, né? Colocar embaixo de uma lata. Mas se acende uma luz para colocar no velador, para que se ilumine a todos que estão na casa. Então, para brilhar a nossa luz, só tem um jeito: é dar de si próprio. A luz da candeia, ela precisa consumir alguma coisa. E o que é esse consumo? O que ela precisa consumir? Ela precisa consumir aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos oferecer nesse sentido. Então, para brilhar a nossa luz, a gente precisa realmente da prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. É somente a prática da caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para imperfeições alheias e o perdão das ofensas, é que pode levar realmente o homem à aquisição de luz, que é dar de si próprio. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Para você seguir a Jesus, você precisa renunciar a si próprio. Você precisa abrir mão do seu interesse pessoal. Você precisa abrir mão de todo o orgulho e o egoísmo. O interesse pessoal é a raiz que do interesse pessoal é que nasce o orgulho e o egoísmo. Por isso, renunciar a si próprio. Por isso, é dar de si. Por isso que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar de mim em busca do crescimento espiritual de todas as pessoas. E aí ele faz até uma pergunta, que a resposta é aquilo que eu estou respondendo, né? O que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Os alunos não cresceriam. Afinal de contas, a necessidade do progresso é um imperativo. Deus os impõe, ó, a força do verbo, não a posição. Deus os impõe a encarnação com o objetivo de vocês fazerem progredir. Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beático. Isso é importante para nós, principalmente espíritas, né? Quando nós estamos ali recebendo, principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais, vamos dizer assim, aflorada, mais contundente, uma mediunidade mais, vamos dizer assim, mais robusta, né? Nesse intercâmbio espiritual, a gente precisa sempre ter consciência de que nós somos capazes de sintonizar os espíritos que estão ali nas nossas proximidades, os espíritos que estão ali em patamares de elevação espiritual não muito elevados, porque nós não teríamos condições de sintonizá-los. E eles, para que eles pudessem chegar até próximo de nós, eles precisariam baixar muito o seu padrão espiritual, muito a sua frequência de vibração espiritual. Então, normalmente os espíritos que estão à nossa volta são espíritos que têm um potencial espiritual mais desenvolvido, que têm uma moral mais desenvolvida, principalmente os espíritos benfeitores, como o caso de Emmanuel, como o caso da nossa irmã, que assessora nosso irmão Valdo Pereira Franco, que é a Joana de Ângeles, e muitos outros que são citados. Esses irmãos, eles têm um potencial moral e intelectual mais desenvolvido que nós, mas não estão em estado beático. Não. Eles estão num estado espiritual mais elevado, mas estão muito longe ainda de seres que estão num potencial mais elevado, maior, muito mais elevado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesses aspectos quando nós estamos no intercâmbio com esses nossos irmãos, porque esses irmãos, eles vão trazer para nós informações que devem passar pelo crivo da razão, que devem passar pelo bom senso, né? Então, que Kardec teve tanto cuidado na codificação espírita. Suas atividades e deveres são maiores do que os nossos. E às vezes a gente fala assim, né?
morreu, descansou, né? Pena, né? Mas não é bem assim, tá, gente? A morte, ela nada mais é do que o retorno à pátria espiritual. E nesse retorno à pátria espiritual, há ali um processo vasto, muito grande, de avaliação de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi deixado de fazer. Há ali toda uma preparação para que a gente possa ali fazer um novo planejamento, o que a gente na doutrina chama de projeto reencarnatório, ou um planejamento reencarnatório. Você vai projetar, você vai fazer um novo projeto e você vai ter que se preparar para que você possa retornar aqui com os meios necessários, que estarão sempre ali disponíveis, para que você possa evoluir, para que você possa progredir, para que a lei do progresso possa entrar em ação e você possa ali encontrar meios para que você possa progredir, para que você possa se elevar tanto intelectual quanto moralmente e principalmente no relacionamento com as outras pessoas. Isso é importantíssimo, esse exercício é um exercício de autoconhecimento. Suas atividades e deveres são maiores do que os nossos, como eu já disse. Seus problemas novos, olha que mudou, né? Como eu disse lá, é novos problemas. Agora é um projeto, eu tenho que trabalhar nesse projeto. São inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária, a visão acertada do caminho. Ou seja, você vai lá ouvir muitas pessoas, mas o projeto é seu. Você que tem que fazer esse projeto. Você que tem que entender e ver qual é, até que ponto, aonde eu posso me esforçar, aonde eu posso caminhar, aonde eu vou conseguir. Não, eu me acho já preparado para enfrentar esse ou aquela prova, esse ou aquele desafio. Então, é um projeto de cada um vai ter que fazer. Trabalhar e sempre. Bom, lei do progresso. Né? Sem progresso, sem a lei do progresso, como crescer? Essa é a lei do progresso. Para vós outros e para nós que estamos no âmbito limitado do círculo canal, esforçando-nos constantemente. Ou seja, a lei do progresso se aplica tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Lógico que aqui encarnado, esse progresso ele se faz, se você se esforçar, se você se esforçar bastante, ele aqui você consegue progredir mais rapidamente do que lá no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, como eu disse, você pode progredir muito na teoria, mas é só mesmo aqui na prática, ou seja, só mesmo no laboratório, com a influência da matéria, com o relacionamento das outras pessoas, é que você vai poder provar para você mesmo que você entendeu a lição e que você é capaz de colocá-la em prática. Não só entender, mas colocá-la em prática. A palavra do guia é agradável e amiga. Sim, eles nos trazem, muitas vezes, a energia, a força, o ânimo, o bom ânimo, o esforço, né? Continue, persevere, vá em frente, né? Mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. E Jesus foi muito claro, né? A cada um segundo suas obras. Na solução dos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte da sabedoria e misericórdia, que é Deus, nada nos faltará, em tempo algum. A divina inspiração, a divina inspiração de sua bondade infinita. Jesus ele fala sobre isso quando ele nos diz o seguinte: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de me servir. Em outras traduções, né, quem põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me servir. Na verdade, abrindo um pouco essa síntese do que ele quis dizer, é exatamente o que Emmanuel aqui nos coloca, né? Nos dizendo que a fonte de inspiração infinita e a misericórdia e a sabedoria, que são Deus, elas estão sempre a nos guiar. Por isso que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, a nossa meta, ou seja, o nosso objetivo, o nosso padrão é Jesus. Por isso Jesus é guia e modelo. Então nós devemos nos inspirar, nós devemos estar sempre olhando para Jesus, olhando para os seus ensinos e procurando seguir os seus ensinos à frente. E o que está atrás? Você olha pelo retrovisor e você vê os resultados que foram
no presente, no seu passado, e no presente, você procura não fazer as mesmas coisas se você não quer os mesmos resultados. Para atos iguais, resultados iguais. Então, se eu olho pelo espelho e vejo o resultado do passado aqui no presente, porque o momento do agora já é passado, o que eu acabei de falar já ficou no passado, né? Então, se você está vendo alguma coisa aqui que não está muito de acordo, é nesse momento, é agora, fazendo diferente, é que você vai ter um futuro diferente. O futuro ele é construído nas ações do presente. Por isso o arado. E esse arado, ele é bem interessante, porque ele também é um símbolo do rasgar a terra. E a terra, na parábola do semeador, ela para nós ali, Jesus inclusive explica essa parábola, e ele nos diz que a terra é o coração do homem, né? E que o arado, ele rasga o coração. Por quê? Porque quanto mais você fica preso em coisas que são contrárias à lei de Deus, que são contrários à felicidade, que geram a infelicidade, mais fundo o arado precisa ir. Mais fundo a dor precisa nos conduzir novamente ao caminho. Então o arado, ele vai numa linha reta. Muitas vezes a gente vai por uma linha um pouquinho de lado, então afunda-se o arado, ou seja, afunda-se um pouco a dor, né, para que você possa voltar na linha reta, na condução do caminho para Deus. Então, todo esse aspecto está dentro dessa fonte da sabedoria e misericórdia que Deus não faltará em tempo algum a divina inspiração e a sua bondade infinita. A inspiração de os irmãos que vão estar lhe dizendo: não é melhor refletir um pouco antes de seguir nesse caminho? Eles não vão dizer para você, não siga por esse caminho. Jamais. Isso seria uma interferência no seu livre-arbítrio. E seria um professor que estava decifrando os problemas comuns do aluno. Jamais. Mas eles podem nos inspirar, podem nos dizer, não é melhor refletir um pouco antes? Não é melhor você pensar nos resultados das suas ações no presente? Isso eles vão fazer. E a bondade infinita de Deus, a bondade infinita, que mesmo que você dê uma guinadinha um pouquinho de lado, Deus, ele traz a dor, o arado, afundando um pouco mais o arado, né, dando um suco maior, para te conduzir de volta, carinhosamente de volta, para que você possa continuar a sua jornada rumo ao progresso, rumo ao conhecimento de si próprio, né, como nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão, se não me engano, é a 1008, né? Que é conhece-se a si mesmo, né? Qual o meio, uma prática eficaz e não nos deixar cair nas coisas do mundo, né? Conhecer-se a si mesmo. E ali, Santo Agostinho faz uma aula para nós a respeito disso, né? Bom, o meu pensamento a respeito dessa resposta é esse. Mas eu me sinto aqui ainda muito, muito necessário de ouvir experiências. E queria ouvir um pouco de vocês que estão aqui na sala, de vocês que estão na internet. Gostaria de ouvir um pouco para a gente poder caminhar um pouco além nas respostas e compreender um pouco mais. Eu vou fechar o chat para que a gente possa se ver e possa caminhar um pouco mais no entendimento. Mandou o livro, fez algumas anotações para a gente ler. Vamos lá. É o seguinte, a respeito dos mentores, ela aponta aqui 518 do Livro dos Espíritos, usaria primeiro ao primeiro dos imóveis, né? E ela apontou aqui e dizer que os professores das assistências espirituais que nós temos, né? Então, diz lá o seguinte: cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Bondade a uma criança que aprende a ler, um professor que lê. O progresso do espírito familiar segue do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior, que vela sobre vós, podeis a vosso filho, diz a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o habilidade a fazer contribuirão para o vosso protetor. Deus não pede ao espírito, além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. Então, existe aí um limite, né? Estabelecido. E nós não estamos só, né?
Apesar que Emmanuel já deixa isso bem claro, né? Ele diz aqui no 518, em relação à mentoria, né? Os espíritos vão de preferência, onde estão seus semelhantes. Esse é o 518, né? Eles estão mais à vontade, mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai, isso é importante, o homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os revelam. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que existem e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem insuflar as más paixões. E ela coloca como final das orientações 520, que fala ainda sobre os espíritos protetores das massas, né? E diz o seguinte: tudo é relativo ao grau de apontamento das massas, como dos indivíduos. Então, é relativo mesmo, né? Recebemos aquilo que estamos em condições de receber. Agora, ela tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, né? E você já tocou nesse ponto, mas que tocou no final, que o trabalho de iluminação pertence a cada um, né? E que não adianta, nós podemos contar com o nosso espírito mentor. Sim, eles estarão para nos orientar, para nos instruir, conforme a nossa necessidade e o nosso nível de consciência, como já foi dito anteriormente. Mas é o seguinte: o esforço tem que ser nosso. Nós temos que fazer o esforço e progredir. Não significa que Deus vai nos dar tudo de bandeja. Nos dá a oportunidade de podermos evoluir. E nós somos colocados nessa situação para podermos, como se diz em linguagem popular, ralar, né? Esse é o objetivo. Não é a gente ficar parado achando que o Espírito vai falar, ó, vai por aqui, vai por ali. Não, ele vai dizer, olha, você tem que procurar isso, procurar aquilo, se orientar, adquirir conhecimento para poder exercitar esse conhecimento e, através disso, progredir. É isso. Nenhum espírito vai largar as obrigações dele, inclusive também as incumbências dele, né, para vir nos cuidar o tempo todo. Não é isso. Nós, quando pedimos esclarecimento, com certeza obteremos um esclarecimento. Mas isso não é a qualquer momento, a todo momento. Não é isso. Os espíritos superiores estão também ocupados de suas tarefas. Eles não estão à nossa disposição 24 horas por dia, como a gente pensa, né? Não podemos cair nessa ideia, né, que é uma ideia, eu diria, tanto quanto ingênua, né, de que estamos sempre assistidos, sempre o povo tem que assistir. Não é isso aí. Eles virão na medida em que forem necessários, né? Se fizer necessário. Porque, às vezes, nós estamos tão dependentes disso aí que não usamos o conhecimento que obtivemos e também não nos colocamos à disposição da colocação daquilo em ação. Não colocamos a nossa inteligência em ação, porque nós achamos que os espíritos estão aqui do nosso lado para nos auxiliar a todo momento. Não, nós não temos uma assessoria 24 horas. Podemos sim, como foi recomendado por Jesus, você deve orar e obter a resposta. Né? No momento da angústia, do desespero, com certeza eles estarão do nosso lado, nos inspirando e nos guiando. Não vão deixar que nós caiamos naquele momento em desespero, né? Não, nós estamos sendo assistidos no momento exato, no momento que precisamos. Essa é a realidade. Né? Que precisamos.
Então, temos que afastar da nossa mente essa ideia de que estamos sendo assistidos 24 horas por dia. Não é prevente sempre, né? O telehealth. As perguntas são do Livro dos Espíritos mesmo, para a gente deixar na... São 518. 518. Ela colocou a 509 também. 520. E a 520. Isso que toca justamente no que ela frisou aqui. Os mentores do além, essa colaboração sobre os nossos irmãos mais velhos, que são os espíritos, que nos assistem, que dizer de um professor, além disso, os amigos espirituais, né, que ela colocou aqui, que não se encontram em estado beatífico, né, de assistência permanente, o 509 se relaciona com o que dizer do professor, e o 520 que fala aí sobre praticamente o último pergunta parágrafo, trabalhar sempre, e a palavra do guia, né? Onde ela fala aí a respeito da iluminação que pertence a cada um. Né? Perfeito. Beleza? E aí, vamos lá, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho só interessante que a pergunta tem uma única palavra. Quer que eu coloque a pergunta de volta? Vamos colocar ela aqui. A pergunta, ela tem toda essa resposta por causa de uma única palavra, que é ativa. Se não tivesse uma outra palavra inspiradora, auxiliadora, teria uma resposta totalmente diferente. Né? Por essa a palavra ativa, que muda todo esse contexto, que eles não têm essa participação ativa, porque depende de nós, do livre-arbítrio, de nós seguirmos o caminho. Por mais inspiradores que eles possam ser, por mais acolhedores, estar sempre nos auxiliando, nos incluindo para os caminhos, para os bons pensamentos, boas ideias, quem decide somos nós, né? Agora, se tivesse uma parte inspiradora, estaria com toda uma resposta positiva, no sentido, sim, é exatamente isso, esse é o trabalho deles, eles nos ajudam, nos orientam. Seria todo um processo de respostas diferentes por uma única palavra. Sim. E pode ser importante dessa maneira. E eu acho interessante quando ele colocou assim, essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos, essa colaboração. Porque você já vem com tantos, com tanta, como você gosta de uma palavra que você se representa muito, arcabouços, que você é acionado nisso, né, a pensar dessa forma, a ser, né, a ser acionado naquela região ali de uma vivência anterior, de pensamento e tudo mais. Então, acho que quando a alma é muito antiga, que acredito que nós precisamos ser, você tem mais arquivo para ser trabalhado, para ser acionado, né? Também experimentado. Mas eu acho interessante essa palavra ativa aí, que realmente eles não têm esse papel ativo, né? Eles podem ter uma participação muito especial, muito carinhosa, mas esse ativo realmente é o que dá toda essa resposta. Né? Isso é interessante, porque é o seguinte, toda coisa que eu explico, em que não estão à nossa disposição, mas isso traz à baila aquela questão aqui a pouco da porta. Porque assim, se você está sempre em pensamento bom, está sempre pensando em coisas boas, você tem mais chance de receber uma resposta. Eles já estão aí na sintonia. Você pensou, poxa, eu preciso de ajuda para isso. E já vem aquela ideia, sim, faça sábado, não vá por aí, que geralmente a gente desobedece, né?
esse não vá por aí, o famoso não vá por aí, a gente já sabe que vai. E erra aí, bate a cabeça, né? Mas com o tempo a gente aprende. A gente sempre falando do momento, né? Do momento que essas coisas acontecem, como elas ocorrem. Depende da nossa predisponibilidade. Se nós estamos sintonizados, se nós não estamos, não. Isso é fundamental, mas sintonizados ou não, fica mais fácil o trabalho deles. Mas isso não deixa deles estarem ativos. Eles não estão ativos nas nossas decisões por uma sintonia ou não. Entendeu? Ele não pode ser. Ele não pode mudar. Inspirar. Interferir, porque se ele interferisse nisso, você poderia, eu pensei nisso por a sua interferência, eu fiz uma determinada coisa e não foi pelo caminho que eu imaginava. Então, sempre a nossa vida vai ser Vou colocar a lenha na fogueira. Pode ficar frio. Não acabou. Quando você falou assim, eles não podem interferir. Quem não pode interferir? Será? Bom, o livro dos Espíritos já diz, né? O Espírito já diz que A pergunta, o aluno sendo questionado é ele, viu, Quinta B? Não, para todos nós. Será que o Espírito já diz que os espíritos influenciam nossos pensamentos diários? Muito mais do que imagina. Que tão ignorantes vocês são, eles que vos dirigem. Não é isso, a gente pode esquecer desse hiperrepto. Agora, E aí entra no que você falou, da sintonia pro lado positivo e negativo. Vigiar e orar. Vigiar e orar os vossos pensamentos para que vocês não possam sintonizar com eles. agora nós não podemos esquecer do que ele disse. Você pode até receber o conselho, como também coloquei. A gente pode até receber o conselho, só que quem decide é você, meu. Eu já falei para você não fazer. Você vai fazer. Eu estou influenciando Não, você. mas aí ele não fala assim, eu já falei para você não fazer, porque aí ele está entrando no ativo. Não é assim. Não, a inspiração. Ele pode sugerir, tipo, ó. Não é sugerido. Não, tem a inspiração, não, ele não fala isso. Ele sugere, inspira. Eles inspiram. Eles E aí- estão perto de você, você recebe a transmissão daquele pensamento, fala, achei essa resposta. Entendeu? Mas, Mas Deus está sempre inspirando Colocado. você, dependendo da sua sintonia com quem você está. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. É Aí diferente. você vai Aí ter voltamos influência aí. orar e vigiar. Isso. Se você está atento, se você está mesmo sintonizado, E aí a coisa está muito mais fácil para você seguir o caminho correto. Mas sempre vai ser o seu livre-arbítrio. Os bons espíritos nunca influenciam. Quem influencia são os Exato. obsessores. Por isso que eles são obsessores, porque eles influenciam na sua vida. Então, esses são os obsessores. Voltamos à pergunta número 1. A resposta do orar e vigiar. Aí não é inspiração, aí é influenciar. Bons espíritos não influenciam, eles inspiram. O espírito obsessor, ele influencia, ele vai lá, vai mesmo. Vai, sai do carro, vai lá, desce o cacete do cara, ele te fechou, vai lá e pega o cara, desce mesmo. Isso é influência, não é inspirar. Vai lá. Mas nenhum dos lados entra naquela parte ativa, né? Não, Porque essa parte os ativa obsessores são depende de ativos. você. Os obsessores são ativos, né? Eles são. Claro que no plano material, quem atua é o espírito desencarnado. Sim. O espírito desencarnado, ele até pode ter Ele condição inspira, de mudar alguma coisa, mas ele só vai mudar em condições especiais. E nas condições corriqueiras do dia a dia, quem tem condições de fazer isso somos nós que estamos encarnados, por isso que não produzimos essas coisas. Nós estamos o tempo todo a deriva com relação a isso aí. Eles estão aí. Se você pensou errado, você já se conectou. Mas é tão interessante isso. Você pode se conectar. Por exemplo, nós passamos momentos, ninguém aqui estamos aqui justamente porque temos muito que aprender, todos nós. Você não tem um dia, vamos falar de um dia linear.
Você tem um dia que você está tranquilo, sereno, aí acontece uma situação, você vê uma reportagem, sei lá o quê, que te leva um pouco à instabilidade, que você sai do eixo, que você volta. Então, eu acho que a grande sacada é isso. Nessa linha tênue, essa linha tênue, quando você sai muito fora, você já tentar voltar. Você não ficar tanto tempo afastado tão É uma fora. maravilha, né? Por isso que diz aqui, olha, o O penúltimo livro dela é parágrafo, uma maravilha. o penúltimo parágrafo está dizendo, trabalhar sem saber para os outros. Lei do progresso. Já nos afastamos do mundo limitado, possível pelo caminho. Esforçamos-nos constantemente. Eles também já estão trabalhando. Faz parte da nossa... Lei do progresso, vale para os dois lados. essa mudança de pensamento, porque isso aí, na verdade, é o controle das nossas ações. E você falou, eu ouço uma notícia ruim, já sintonizou com aquilo. Isso, já fica mais Isso é meio vulnerável, né? caído e tal, mas aí está o horário de já. Peraí, opa, aconteceu o quê? Uma pessoa foi ferida, foi morta, você pode ir uma peça de uma hora já muda o seu pensamento para positivo, para você poder ajudar aquele que sofreu o problema. Então, Porque ele está no problema, você vai não, é exatamente esse o problema. Está dizendo aqui que nós pensamos uma coisa e, na verdade, não é como nós pensamos. Né? E se a gente agisse, não pensar, agisse como está sendo dito aqui, nós não teríamos nenhum problema. Teríamos, porque a gente estaria sob controle, sobre o controle das nossas ações. Estaríamos controlando as nossas ações, os nossos pensamentos. O grande problema é a vida. Então, só nas nossas ações. As ações são secundárias, mas o nosso pensamento é primário. É ele que causa as ações. É isso que, às vezes, a gente não tem consciência. Por isso que Jesus falava, aquele que pensou em fazer alguma coisa negativa e não fez, também pecou. Por que ele pecou? Porque ele se permitiu pensar em fazer alguma coisa errada. Você imagina No mundo espiritual, só não aconteceu. No plano Não espiritual, aconteceu. não. O pensamento gera. O pensamento é energia. Sim, ele gera. No mundo espiritual, Você gerou a onda, meu amigo, ela já foi. E o que fica tudo isso? Tanto pensamento que a Volta gente da Terra. vê. na psicosfera da Terra. Por isso que a psicosfera da Terra é uma psicosfera clássica de um mundo de provas e expiações. É uma psicosfera Agora enriquecida. você tocou num ponto interessante, olha só. Por isso que o pessoal pede para a gente orar, para poder diminuir essa atmosfera que está em volta da Terra. Se todo mundo, porque só parasse e fizesse uma oração, mudaria toda essa energia densa e pesada. Por que a gente tem essa sintonia da energia negativa? Mais rápido. Por causa disso, porque está carregada a atmosfera. Isso está carregado de energia negativa. Você baixa Essa a energia negativa o tempo todo. Mas isso é interessante. Vamos entrar numa outra viés da conversa. Se aqui nós estamos num planeta de prova e expiação, a tendência é você ter mais pensamentos para o lado negativo, para o lado inferior. Porque nós nos permitimos. Não sim. porque é uma condição sine qua non do planeta. Sim. É porque nós ainda se sentimos bem com esse tipo de energia, então é o que nós É estamos da fazendo. natureza da maioria, grande parte dos seres aqui que vibram nessa energia. Porque ainda estão em desenvolvimento, é uma escola primária. Estamos falando é como nós agimos aqui dentro. Quanto também Que não deveria ser assim. São 2000 anos de recado para nós, para o passado, e nós estamos aqui ainda. Código moral de conduta do ser humano já foi passado há 2000 anos. Como se conduzir no mundo já foi passado. Agora, cada um segundo suas normas, né? Cada um segundo seus entendimentos. Uma coisa interessante que vocês comentaram, eu queria trazer uma coisa que a Rosa falou. Todos nós temos um anjo guardião. Cada um de nós temos um anjo guardião. Ele nos acompanha 24 horas por dia. Ele está sempre nos inspirando. Mas ele nos inspira. Kardec tem uma pergunta que a Meg não citou, que ele pergunta, bom, ele te inspira,
E se você não segue o que ele te inspira, ele fica triste, ele te abandona, ele vai embora? Não. Ele continua no mesmo lugar dele. Se você for caminhando por fundo, por fundo, por fundo do poço, lá no fundo mesmo, ele vai com você? Ele vai ficar ali do teu lado. Até o momento em que você precisa de ajuda. Ele vai te inspirar novamente. E aí você vai escalando e saindo do poço. Ele não vai escalar por você. Mas ele vai te inspirar. Faz um buraquinho na parede. Põe o pé aí. Vai, põe as costas no outro lado. Faz um outro buraquinho. Pé aí. Tem um pé de pé em pé, ou seja, de esforço. Tem uma luz De esforço em esforço. Vem a luz. Continua. Vai. Ele vai te inspirar, vai te dar forças. Isso nunca vai nos faltar. Falta pouco. Ele vai estar ali. Sempre vai em frente, continua. Mas se você, de repente, está lá no meio da subida, você resolve, não, vou voltar lá para o fundo. A primeira coisa que vem, você não olha para baixo. Mas se você voltar, ele volta com você. Ele fica lá, vai de esforço. Vai, quantas vezes forem necessárias, né? Repetir o processo é amor. Isso é sinal de amor. Continuar com você e repetir o processo é sinal de amor. E compreensão que você faz. Isso é amor. Porque normalmente nós não pedida, fazemos né? isso. Caiu de volta? Mas você é um otário. Outra vez voltou lá para o fundo do poço. Esse é do Rivaldo. Opa, pegando Entendeu? olha só o que está no escrito. Socorro. Aclarar os ensinos que o homem já recebeu, vindo a misericórdia do Cristo, e da benevolência dos seus enviados, mas em falta de orgulho, devendo mostrar a alma enganada, o trabalho que importante, contra a permanência das lições do mundo. Ainda é considerado uma puta permanência que Não é nada. Sabe por que ele está falando isso aí? Isso é um espírito milenares, caramba. Uma existência para nós não é nada, cara. Não é nada. Mas, às vezes, nessa existência, você veio com pontos para resolver. Você veio com pontuações para você resolver. E essas são obrigatórias, todas. Você é obrigado a passar por isso, resolver esses problemas. Nesse momento, como você falou, entra aí o mentor, o nosso anjo protetor, que vem para nos auxiliar nessas enrascadas aí. Ele sabe que nós vamos sair. Ele conhece a tua carta de vida, ele conhece o teu projeto reencarnatório. Fazer isso para sair dessa condição. Ele vai te inspirar, ele vai te ajudar na inspiração para você seguir o teu projeto encarnatório. Mas se você decidir, eu não vou seguir porcaria nenhuma, eu vou seguir isso aqui, ele vai acompanhar você do mesmo jeito. Sugestão de leitura. É triste, né? Sugestão de leitura. Leia o livro Os Mensageiros, o capítulo, se não me engano, é o 14. Eu posso estar errado o número do capítulo, mas o título do capítulo é A Derrocada de Otávio. Leia A Derrocada de Otávio. Quem acompanhou comigo, eu coloquei, né? A Derrocada de Otávio é um caso típico, né? Um projeto encarnatório, assessorado por todo um monte de gente. Veio o guia protetor dele aqui, tinha os meios, tinha tudo, inspirou. Vieram um monte junto. Que ele tinha que recolher três órfãos, né? E tudo planejado. Ele ficou tudo às avessas, sem nenhum problema. Ele voltou para o mundo espiritual, vai ter mais dificuldades, mas ele continua ainda tendo o apoio das pessoas, ele continua ali. O trabalho dele agora vai ser muito maior de preparação. Porque com uma preparação que ele tinha, ele já veio, deu uma derrocada, então significa que ele precisa de uma preparação muito. Mas às vezes será que quando curiosidade, será que agora na próxima não vai ser uma coisa tão maior? Vai ser só uma coisinha menorzinha? Pode ser. A gente achou que ele está preparado. Ele achou que ele podia dar aquilo. Então agora, quem sabe, ele vai vir com um pedacinho. Sim, do bolo. E aí vai vir até crescer. Beneficência de Deus nunca falta. A resposta aqui de novo. Na solução dos nossos problemas, nunca escrevemos para os outros. Porque pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará. Tempo algum, a minha inspiração de sua vontade
Eles estão falando e estão vindo o texto, as respostas do texto. Mesma coisa que chegar ali na frente, assim, vamos fazer um trabalho de cesta básica. Não, mas eu preciso esperar a vinda do Roberto, a vinda não sei quem. Bom, faz com o que você já tem. É isso que ele está dizendo. Vai em frente. E já tem uma inspiração para fazer, você que está afim de fazer aquilo, vai em frente. Não espere a resposta por causa do lotado. Ele teve que voltar, mas ele teve que voltar, mas a resposta que eu tive, inspiração, a bondade infinita de Deus, a bondade infinita de Deus, que nunca vai condenar a vida. Não. Ele vai Oportunizar. Se você volta, mas é o seguinte, não é dito que quando você volta, apesar de você ter a obrigação de limpar sua barra, né, que é o caso, que você, na medida em que você vai progredindo naquele projeto de aliviar aqueles problemas que você causou, que você vai tendo amenizado o seu sofrimento e facilitado o seu caminho. É a misericórdia divina contribuindo para que a gente possa evoluir. Quer dizer, você já veio, você já errou, já fez tudo errado, pisou na bola, deixou tudo do avesso. Você volta para corrigir. Olha, pensando aqui. Você volta. Aí você volta, é uma obrigação. Mas você não volta com a consciência de que você errou da vez anterior. E isso já ameniza o seu negócio, né? Se você tivesse a consciência de que você errou, você está tendo que fazer de novo, você estaria você estaria num estado de revolta. Você está sendo condenado a fazer isso. E não, na realidade, você é colocado em uma situação em que as coisas são amenizadas e, na medida que você vai progredindo, aquilo vai te abrindo o caminho e você vai crescendo, vai contribuindo para crescer a sua consciência. E a sua consciência vai se abrindo. Você vai percebendo que aquilo vai te trazendo uma satisfação. Você não entende por quê, mas aquilo está te dando uma satisfação. Você passou por um obstáculo que você pisou na bola lá na vida anterior. E agora você veio, você passou por aquilo, mas você passou sem perceber. Você não está tendo ali um pé na cabeça, ali, te forçando. Então, está passando aquilo, você não está sofrendo mais como você sofreu da vez anterior. E quando você chegou lá do outro lado, que você percebeu que os caras deram um papel para você seguir o roteiro, e você fez tudo errado. Com 3 linhas, você não conseguiu. Imagina a situação. Não fez nenhuma. 3 linhas, com 3 tópicos. Você tinha que ter feito. Derrocada de Otávio, não seguiu nenhum dos 3 tópicos. Aí, Bom, a gente conversou bastante, foi um tema muito legal. Semana que vem a gente vai continuar. Da semana que vem é um tema bem interessante, que eu acho que a gente vai conseguir. Começa com aquilo que nós temos. Vai ter bem interessante. Deus concede o favor ao que chamamos graça. Deus é homem de favores, ele dá favores, assim, não, por favor. Estou querendo ficar rico, sabe? Dá um jeitinho. Uma forma de pensar, tá, gente? Lógico que essa é uma pergunta bem ampla, tem um cabelo. Deus concede o favor ao que chamamos graça. Interessante. Porque graça, favor, são sinônimos. É bom perguntar isso também, né? Eis aí. A gente tem que ter feito. Aqui é interessante a gente pensar, será que favor e graça são sinônimos? A gente pode pensar isso na semana que vem. Queria agradecer, pessoal da internet, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Temos ainda a possibilidade de ouvir vocês. Sempre que quiser se manifestar, basta levantar a mão. A gente está aqui num ambiente de escola, tá? Estamos todos nós aprendendo. Não temos mestres, somos todos aprendizes. Vamos aprendendo uns com os outros. Se não souber, levanta a mão, abre o vídeo e fala. Manda que a gente está aqui exatamente para conversar, para realmente... A Satinha não para de falar na sala. Pelo amor de Deus, o Samuel veio hoje. Nem o Samuel e nem a Rosana. Ela entrou e saiu, acho que ela deve estar com algum problema. Mas eu vou tentar conversar com ela e a gente vê semana que vem. Para a semana que vem, então, tem essa pergunta para a gente refletir.
E eu gostaria de propor também para a gente refletir um pouco, se sobrar tempo a semana que vem, a gente conversar um pouco, porque eu tenho recebido bastante pessoas que têm perguntado, né, qual a visão espírita a respeito do conflito ali no Oriente Médio, né? O que a gente pode, qual seria a nossa visão referente a esse novo conflito? Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, e se sobrar um tempo, a semana que vem, a gente pode até refletir, respondendo a pergunta, sobrando ali uns 10 minutos, a gente pode refletir um pouco a respeito sobre a visão espírita, ou seja, o que as luzes da doutrina espírita podem nos ajudar a compreender o que nós poderíamos ali fazer, né? Qual seria o nosso papel, né, frente a esse conflito que se estabelece ali no Oriente Médio. Lembrando que, lógico, há outras dezenas de conflitos espalhados no mundo. Temos o conflito da Rússia com a Ucrânia, temos diversos outros conflitos no Congo, em muitos outros lugares, né? Mas esse conflito em especial ali, Israel com a Palestina, ele parece que é um conflito que, por estar assim, sendo muito ventilado na mídia, né, ele se tornou algo que está presente no pensamento de praticamente todas as pessoas, né? Todas as pessoas estão pensando a respeito disso. E como hoje aqui no nosso estudo, a nossa irmã a Rosilene, ela falou sobre a psicosfera da Terra, sobre as características da psicosfera da Terra, e essa psicosfera, como ela é algo que é formado dos nossos pensamentos, o que nós poderíamos fazer? Qual seria, vamos dizer assim, a atitude de um espírita frente a essa chuva de informações, essa chuva de, influências, né, que nós estamos tendo aí com a mídia, né, a todo momento falando sobre a guerra? Importante a gente pensar um pouco sobre isso. Fica aqui meu convite. Semana que vem a gente abrir os trabalhos, né, conversar um pouco sobre a resposta a pergunta e a resposta do livro Consolador, e abrir essa oportunidade de a gente conversar ali, quem sabe, 15 minutos, 20 minutos, a respeito do que a gente pode trabalhar com relação a isso. Uma sugestão, eu acho que falar meia hora do texto, meia hora do negócio, tudo, poderia ser um bate-papo só referente a essa pergunta. O que vocês acham? Vocês que estão aqui presentes? A dinâmica que nós fizemos hoje aqui, sim, eu acho que podemos trabalhar dessa maneira? Então, eu vou colocar no grupo, tá, gente? Eu vou colocar no grupo, tá? Que vai ser, então, uma aula especial. Nós não vamos trabalhar, então, com uma pergunta do livro Consolador, mas nós vamos, então, trabalhar uma visão que as luzes da doutrina espírita podem nos auxiliar na compreensão e no trabalho junto aos nossos irmãos que passam pelas adversidades de uma guerra. Exemplo, essa que nós estamos aqui comentando. Eu acho que você deve manter a pergunta, porque ela traz uma resposta importante para nós. Não vamos deixar de fazer. Na próxima semana. Só está adiando. Não, está dentro da discussão que nós vamos ter. Você sabe por quê, Luiz? Senão, a gente não vai conseguir fazer nenhum. Nem outra. Isso aqui está aí. Pode ser que a gente possa abrir isso na próxima, como ela falou, numa próxima, porque aí a gente já vai ter uma base, né? A gente vai ter uma base. Não vamos deixar de fazer, nós só vamos fazer. É uma dinâmica diferente. Diferente. E aí fica o convite. Tá certo? Mas, ó, gente, à luz da doutrina espírita. Tá? À luz da doutrina espírita. Tá? Porque senão não é o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho é à luz da doutrina espírita. O que o espiritismo, o que a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse trabalho. Tá? Então vamos procurar usar Livro dos Espíritos, principalmente o Livro dos Espíritos. Lembra que tem um capítulo que trata de guerras dos espíritos. Tá? Então vamos usar o Livro dos Espíritos. Vamos lá usar o próprio Evangelho. O Evangelho fala desses momentos, né? Então, é importante a gente ficar dentro do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo revivido, ou seja, o cristianismo revivendo os ensinos do Cristo. Vou procurar nesse conjunto
esse arcabouço de informações, a gente procurar dentro disso desenvolver. Fica o convite, tá, gente? Então, eu vou colocar no grupo, aqueles que quiserem, semana que vem a gente vai fazer esse trabalho, e não que a gente vai deixar o livro Consolador, sim, a gente vai continuar. É só vamos dizer assim, um exercício, né? Uma dinâmica de grupo aqui para a gente conversar um pouco, ouvir as outras pessoas e, quem sabe, juntos a gente colaborar para que a psicosfera da Terra fique um pouco menos densa, né? Fica aqui o nosso convite. Queria agradecer a presença de todos. Quem poderia fazer uma prece de encerramento para nós? Posso fazer? Por favor. Você viu? Você viu? Vai passar a minha frente? Vou trazer boas. Vamos acalmar nossos sentimentos, agradecer esse momento tão importante na nossa vida, onde a gente pode trocar ideias, entender, ter um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina, agradecer ao autor desse trabalho, aos nossos desenvolvedores, que a gente possa juntos lidar com nós, lidar com todos aqueles que sofrem nesse momento, devido à guerra, contra a igreja. Sejam tocados os corações, todos aqueles que estão na área, para que olhe o outro mais. Continua, meu Pai, no porcento divina, colocando cada um de nós, essa luz entrega individual, possa atingir todos esses desviados, os sofridos, estão seguindo o caminho errado, estão sendo acompanhados novamente. Olha, sério, essas luzes levaram a atenção de todos os lados, todos aqueles que estão envolvidos com essa situação. A gente possa ter uma semana iluminada, abençoada, e muito grato por poder estar na nossa casa, protegidos, por sua bênção, cheia da tua paz. Ave Maria, cheia de graça, cheia de favor, bendita os dons das mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Uma boa semana para todos nós e se vemos na semana que vem. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus.